A paz do Senhor para todos. Nesse momento eu quero aqui fazer uma pequena observação sobre a Páscoa. A Páscoa, que é um termo muito conhecido, comemorado pelos judeus também, anualmente, comemorado pelo povo cristão. Porém, a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b, amém? Somente a parte B do versículo diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o versículo já está bem claro, nos mostrando que a Páscoa é Cristo. Porém, a origem da Páscoa está na libertação do povo hebreu, do povo judeu lá da escravidão egípcia. Está aqui em Êxodo, no capítulo 12, relata a instituição da primeira Páscoa. Ela foi instituída quando Deus já havia lançado as 9 pragas no Egito, porque Deus falou que enviaria 10 pragas. E faltava a última praga para que Faraó libertasse o povo hebreu do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. Então Deus mandou que Moisés instituísse a primeira Páscoa, porque Deus já havia anunciado para Moisés a morte dos primogênitos do Egito, que seria a morte de todos os primogênitos dos homens e todos os primogênitos dos animais, certo? E Deus estaria assim exercendo um juízo sobre todo o Egito e sobre os deuses do Egito. Vamos ler aqui para ficar bem claro, para ficar bem clara aqui a minha fala. E falou o Senhor a Moisés, Êxodo 12, certo? Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses, este vos será primeiro dos meses do ano. Então, primeiro dos meses do ano, certo? Lá em Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, quer dizer, no dia 10 desse mesmo mês, tome para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Cada casa teria que ter um cordeiro para o sacrifício. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Então pegaria ali o vizinho, né, lá dos israelitas, e se uniriam as famílias, segundo o número das almas. Ele diz assim: conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, para que o cordeiro desce para todo mundo, e certamente Deus estava avisando aqui não haver muita sobra. E depois ele diz aqui, ó, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, nos mostrando que teria que ser perfeito, sem mácula, e teria que ser o quê? Um macho de 1 ano. Então, isso está nos falando sobre perfeição, sem mácula, não poderia ter defeito. Ele teria que estar perfeito, esse cordeiro. Por que teria que estar perfeito? Então, já começamos aqui a analogia, porque esse cordeiro estava representando Cristo, certo? Então, vamos lá para São João 1,29, quando Jesus disse, ou melhor, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio até João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Então, prosseguiremos aqui. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, do dia 10 ao dia 14, 14º, então 4 dias, né? Seria guardado. E aí, seria sacrificado à tarde.
com todo o ajuntamento da congregação de Israel, e tomarão sangue e pô-lo nas ambas as ombreiras e nas vergas das portas, né? Então, em toda a porta seria aspergido lá uma parte do sangue desse cordeiro que havia sido morto, certo? Ou sacrificado. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então teria que ser comida assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Aqui no versículo 8 do capítulo 12. Então observa que ele está dizendo pães asmos. Pães asmos estava simbolizando a pureza, visto que lá no Novo Testamento Jesus, fazendo menção dos religiosos, dos fariseus, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, a hipocrisia era mentira, falsidade, fingimento. Então, pães asmos aqui está representando pureza, está representando santidade. E teria que comer também com ervas amargosas. O que seria ervas amargosas? Ervas amargosas estava fazendo menção do sofrimento que o povo de Israel passou no Egito. 430 anos, cerca de 430 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito, uma dura servidão, escravizado pelos exatores de Faraó e daí por diante, trabalho forçado, né? Uma escravidão ferrenha, terrível. Então, por isso, ervas amargosas a comerão, também com ervas amargosas. E não poderá comer nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, certo? Então esse cordeiro teria que ser assado no fogo, e nada poderia sobrar até pela manhã. Mas se porventura sobrasse alguma coisa, teria que ser queimado no fogo. Tudo teria que ser consumido, certo? Então ele diz: assim comereis a Páscoa do Senhor. Para nós termos um entendimento, né, mais profundo. Com os seus lombos cingidos. Então teria que estar com os lombos cingidos, teriam que estar vestidos, teriam que estar preparados, porque já estava próximo deles saírem lá do Egito para festejar a Deus, né? Fazer uma festa no deserto, e eles iriam a caminho de Canaã. Então, continuando, os vossos sapatos, lombos cingidos, sapatos nos pés. Então, tudo isso já está falando de preparação para sair do Egito. Comereis apressadamente. O comer apressadamente já estava mostrando a pressa que Deus tinha de tirar o povo dali do Egito. Então teria que ser com pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. E Deus diz: eu passarei em toda a terra do Egito, de noite ferirei todo primogênito, todo filho mais velho, seria de homem dos egípcios, seriam mortos pelo anjo da morte que passaria. E Páscoa quer dizer passar por cima. Páscoa quer dizer pular além da marca. Então, daí, nós prosseguimos aqui. Deus dizendo: farei juízo sobre os deuses do Egito. Então, Deus envergonharia os deuses do Egito, que eles eram muito supersticiosos, e esses deuses nada poderiam fazer, porque Deus é quem estava exercendo o juízo agora, por causa da dura servidão com que eles fizeram que o povo de Israel passasse. O povo de Israel havia clamado a Deus, e agora esse clamor teria chegado aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. E esse dia ficará por memória. Então, está aí a Páscoa, né, sendo festejada. Então, como estatuto perpétuo, como um memorial. Está dizendo aqui, certo? A festa da Páscoa devia ser observada anualmente pelos judeus, certo? E a participação regular da ceia do Senhor para os cristãos no Novo Testamento é continuação da mensagem profética da Páscoa, que está lá
em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, quando na Santa Ceia ali, nos fala sobre comer o pão e beber o suco, que o pão representa o corpo de Cristo e o suco representa o sangue de Cristo que foi aspergido na cruz do Calvário. Então, Páscoa não tem nada a ver com o que está acontecendo, com pandemia. Ali era um juízo sobre o povo do Egito. Quando se fala de pandemia, nós já estamos vendo aqui algo que todos estão sujeitos, não é? Está lá em Eclesiastes, no capítulo 9, ali no versículo 2, para nós sermos breves, né? Vamos dar uma lida rapidamente aqui, que nos diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, certo? Então sucede a todos, todos estão sujeitos, não é? Muitas pessoas morreram aí, pessoas cristãs, pessoas fervorosas, pessoas pastores, pessoas santificadas, né? E morreram também na pandemia. Então, não tem nada a ver com a questão da pessoa, de ser um juízo de Deus sobre a pessoa, né? Pode acontecer, mas pode ser que não, né? Não podemos julgar dessa forma, né? Não podemos comparar esse episódio da Páscoa com a pandemia, que tem a ver com o final dos tempos, tem a ver com São Mateus 24, que Jesus disse que nos últimos tempos haveria peste, terremotos, nação contra nação, etc, 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 né? Então, e todos nós estamos sujeitos, todos nós precisamos nos cuidar, precisamos nos preparar, não é? Cuidar do nosso corpo, daí por diante, porque conforme foi lido aqui em Eclesiastes, né? Todos estão sujeitos, né? Vou falar de novo aqui. O mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom e ao puro. Amém? Então não confundamos, né? Não vamos pegar textos, né, para justificar algo que não tem nada a ver. Amém? Então isto é a Páscoa do Senhor. Então, voltando lá no texto proposto, né, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7b, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, agora, para libertar o povo de Israel do Egito, São João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus foi enviado como um cordeiro, como um sacrifício, né? Na cruz do Calvário, para a libertação de todo aquele que crê, né? Não só de Israel, mas de todo mundo em geral. Amém? Deu para entender essa breve explicação aí sobre o que é Páscoa, né? Então, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém. Fique com Deus.